verso 24. Gálatas, capítulo 5, verso 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vamos orar. Senhor Deus, a palavra do Senhor foi lida e agora pedimos que o Senhor fale conosco por meio dela. Usa-nos para que a palavra do Senhor alcance o coração e a mente, para que ela abençoe o raciocínio e a alma, para que o Senhor estenda as tuas mãos e nos pastoreie por ela. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu quero falar sobre o caminho cristão da vitória. Essa é uma palavra que mexe com o nosso tempo, vitória. Tem até denominações e igrejas que têm esse nome na frente e registrado em cartório, Igreja Vitória em Cristo, por exemplo. O fato é que todo mundo quer vencer na vida, quer ter vitória, obter sucesso e, se possível, a notoriedade, ficar conhecido pelos outros naquilo que faz e nisso ser respeitado e se sobressair no nosso tempo. Nosso conceito de vencer, ele é cunhado muitas vezes em sobressair dentre os outros e não poucas vezes ele tem a ver com ganhar dos outros em alguma coisa. Pois quem vence, vence alguém, nem sempre vence sozinho. A vitória geralmente ela é dada a quem em uma competição chega primeiro em algum lugar. E nós queremos vencer os outros, às vezes por vaidade, por egoísmo, por cobiça, cobiça pura e simples, sem rodeios. Muitos dizem que fazem mestrado porque não querem ser o último da turma. Muitos fazem doutorado porque querem chegar primeiro. É claro que muitos de nós não fazem por isso, fazem porque querem ter uma vida melhor, querem conhecer mais, mas nem sempre é possível tentar ou conseguir se livrar das comparações. E por isso, vitória para nós, muitas vezes é um conceito contaminado por essa ideia de vencer o outro, de chegar antes do outro, de estar em primeiro lugar e sobressair. Porque nós queremos vencer, nós não queremos perder. E para nós brasileiros, país do futebol, ficar em segundo lugar é derrota na cabeça de muita gente. Eu me lembro quando as nossas crianças eram menores e o tal do boletim chegava, a gente conversava com elas sobre o 10, o 9,5, o 9, o 8, o 8,5. E a gente dava prêmios para quem tirava 10, mas dava prêmios também para quem tirava 9,5, para quem tirava 9, para quem tirava 8, para mostrar que não é sempre o 10 que é a única nota aceitável. O 9,5 também é bom. É claro que a gente não deixava e não gostava que elas tirassem de 7 para baixo, que aí também não, né? Mas não é para competir. Às vezes nós vamos fazer prova e aí um determinado gênio entrega a prova com 15 minutos, aí que começa a dar nervoso. Porque a gente acha que vai ser o último a entregar a prova. Uma de nossas filhas sempre tinha dificuldade quando ela ia fazer prova e o outro entregava, ela começava a ficar ansiosa e tirava umas notas não muito boas. E a gente teve que ter algumas conversas a respeito disso. Olha, não tem nada que diz que você tem que ser a primeira a entregar a prova. E não tem nada que diz que porque o fulano entregou primeiro, a nota dele vai ser melhor que a sua. Então, use o tempo que te foi dado. Aprenda a usá-lo com tranquilidade. Você não está aqui para competir, não está aqui para derrotar outros. Você está aqui para se formar, aprender o que você precisa aprender e crescer.
A vitória, ela não é alcançada pela mera aplicação de fórmulas de sucesso do tipo Laí Ribeiro e outros caciques da consultoria empresarial ou da inteligência emocional. Estes vendem o sucesso pelo preço caro das suas palestras pomposas e caras com cadeiras numeradas nos teatros que eles alugam. E tem gente que acha que sucesso é isso. Mas, pelo contrário, a vitória, segundo as Escrituras, ela é adquirida na formação de princípios que moldam o caráter, que transformam os relacionamentos, que curam as feridas da alma e da vida. E é assim que funciona a regra do Espírito. Quando nós lemos esse texto, que vai do capítulo 5, verso 13, até lá, quase no final do capítulo 6, Paulo está aplicando o que ele havia falado sobre a lei, sobre o Espírito, sobre andar com Deus, sobre ser habitado por Cristo, porque é Cristo que vive em mim, ele diz lá no capítulo 2, versículo 20. Ele vai dizer então que viver e andar no Espírito são duas expressões qualificativas para o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E lá Paulo não está usando o se no sentido de uma condicional, de talvez, quem sabe, mas ele está usando o se no sentido integrante do visto que, do já que vivemos no Espírito, então por causa disso, andemos no Espírito cotidianamente. Toda a vida cristã, ou melhor, toda a prática cristã no seu comportamento deve ser vivida no caminho que o Espírito Santo traça, na linha que ele descreve, no caminho que ele aponta, no caminho pelo qual ele nos chama a acompanhá-lo nas suas andanças pelo mundo. Quando olhamos as duas palavras utilizadas por Paulo nesse nosso parágrafo, lá no versículo 16 ele diz, andemos no Espírito, andai no Espírito, e jamais satisfareis aos grandes desejos da carne. E depois ele diz, se vivemos no Espírito, então andemos no Espírito. O detalhe interessante é que são duas palavras diferentes. No versículo 16, andar é peripateite, uma palavra da onde surgiu o termo perímetro, que quer dizer a esfera dentro da qual você vai se posicionar. O peripateite é aquele caminhar como um aluno, como um aprendiz, como alguém que está recebendo as instruções e cerca o seu professor para acompanhá-lo de perto, caminhando ao seu redor, aprendendo todos os detalhes, pegando todos os pontos de vista para poder aprender. Quem fazia isso era Aristóteles. Ele pegava os seus alunos e, em vez de colocá-los dentro de uma sala de aula, ele os convidava a caminhar pela cidade, e enquanto ele caminhava pela cidade, ele ia ensinando as suas regras, a sua filosofia de vida. O chamado aristotelismo, em que você usa das coisas do cotidiano para ensinar o seu próximo. Nós somos discípulos de Jesus assim. Nós andamos com Ele pelo nosso cotidiano e vamos aprendendo com Ele como devemos agir, como devemos nos comportar. Mas quando nós lemos o versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito, a palavra é uma palavra um pouco mais difícil, a palavra storhomen. Ela é uma palavra poética, mas também é uma palavra militar. Storhomen significa caminhar de conformidade com Ele. Caminhar de acordo com as suas regras, apegando-se ao que Ele ensinou e como Ele ensinou. Andar em linha reta e ordenada, como soldados que estão marchando dentro de um pelotão. Lembra lá na época do governo militar? Quando a gente estudava em escola estadual, e aí antes de entrar para a sala de aula, tinha que hastear a bandeira, e aí as professoras chegavam, distância, toma distância, Blavski. Do lado também, Kablovski. Né? E aí a gente tinha que tomar distância para poder entrar para a sala de aula, marchando, blumska, blumski, blumska, blumski, né? Aquele negócio. Tudo organizado. Paulo diz que andar no Espírito também é andar organizado. O Espírito Santo não é uma bagunça. A Bíblia diz que ele é vento, mas ele não é um redemoinho que sai por aí sujando tudo, derrubando tudo.
Ele é vento no sentido que você não pode controlá-lo, você não pode prevê-lo, você só pode senti-lo e segui-lo, conforme ele mesmo ensina. Então a Bíblia diz que andar no Espírito é andar aprendendo com o Espírito, e andar no Espírito é seguir as suas regras, de acordo com os seus mandamentos, a ordem que ele traça para a gente caminhar. Paulo usa aqui no texto o presente do subjuntivo, também na voz ativa, para enfatizar a condicional de que andar no Espírito só é possível para aquele que já tem a vida do Espírito. Já que nós vivemos no Espírito, então vamos viver de acordo, vamos andar, vamos nos comportar de acordo com essa vida que dele temos recebido. Romanos capítulo 8, versículo 14, que nós lemos agora há pouco na liturgia do culto, Paulo diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são, verbo no presente, filhos de Deus. Para que o Espírito Santo seja o seu guia, o seu pastor, você precisa primeiro ser feito filho, filha de Deus. Estes que vivem no Espírito porque se entregaram a Cristo, estes devem andar no Espírito organizadamente, como soldados em linha reta, obedecendo àquele que os arregimentou para o seu exército. Suas regras não são constrangedoras, como muitas pessoas pensam, inutilizando, aniquilando a nossa personalidade, pois o que a Bíblia mostra e nós temos experimentado é que as suas regras são libertadoras, pois conduzem à vida, à verdadeira vida, e não a uma ilusão, a uma fantasia do coração das pessoas. Então a nossa proposta nessa noite é falar sobre este caminho cristão da vitória, observando 3 atitudes positivas e ativas que o Espírito Santo espera e também nos conduz a tomá-las. Primeira delas, versículo 24, aqueles que são de Cristo Jesus, diz o texto de forma clara e sem rodeios, aqueles que pertencem a Cristo Jesus, os que são no presente de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos profundos, as suas concupiscências. O Espírito Santo, então, nos convoca, nos chama e nos conduz a que crucifiquemos a carne. Observem que o verbo está no passado. Os que são de Cristo agora crucificaram lá atrás a sua carne com as suas paixões e os seus pensamentos e os seus desejos e as suas aspirações. Carne e espírito são princípios atuantes e opostos dentro de nós. Se você volta lá no versículo 16, andar no Espírito nos garante que nós não praticaremos as obras da carne. Porque, diz o apóstolo Paulo, o Espírito e a carne são opostos entre si e militam, fazem guerra dentro do seu coração. O propósito básico da habitação do Espírito Santo em nós, ainda que seja verdade que ele nos dá poder e nos usa com poder quando é do desejo dele, a ênfase principal é a mudança que ele vai operar no nosso caráter. O propósito da sua habitação é derrotar a carne, os desejos pecaminosos, as ações pecaminosas, as coisas que nós fazemos, que nós falamos, que nós desejamos, que não agradam a Deus, substituindo-as pelo fruto que ele produz em nós: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, coisas contra as quais, diz o versículo anterior, não há lei. Então, Paulo diz que o motivo, a razão de nós termos crucificado a carne é porque nós já somos de Cristo Jesus, ao sermos comprados pelo sangue de Cristo, ao sermos selados pelo Santo Espírito. Efésios capítulo 1, versículo 13, versículo 14, a palavra de Deus diz que nós trocamos de lealdade. A nossa lealdade não é mais a Satanás, a nossa lealdade não é mais ao mundo, a nossa lealdade não é mais aos desejos da nossa própria inclinação pecaminosa,
mas a nossa lealdade a Jesus, a escravidão da carne, se tornou na liberdade da submissão ao Salvador. Paulo diz com todas as letras, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, porque vós sois dele em Cristo Jesus. Nós pertencemos a Deus, com o sangue derramado de Cristo na cruz, Deus nos comprou para Ele, para sermos sua propriedade exclusiva, o seu povo, e assim proclamarmos as suas virtudes às outras pessoas. Nós somos chamados a ser leais àquele a quem agora pertencemos, os que são de Cristo Jesus. Mas ele diz mais, que crucificar a carne significa rejeitar a velha natureza pecaminosa. A figura da crucificação deixa para nós a clara visão de que a substituição das obras da carne pelo fruto do Espírito será um processo difícil e doloroso, e não tão simples como talvez nós pudéssemos desejar. Não é apenas declarar, profetizar ou decretar a morte da carne numa reunião de oração. É lutar contra a carne até que ela morra. Esse é o desafio. Essa é a convocação. Esse é o exército. Então, nos tempos de Paulo, todo mundo sabe, os irmãos já estudaram muito isso aqui na igreja, a crucificação era aplicada como pena de morte aos piores criminosos. Quem era condenado à crucificação sabia que tinha um caminho só de ida para percorrer. Carregar a cruz nos moldes daquilo que Jesus fala em Lucas 9, versículo 23 a 26, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Ou Marcos, capítulo 8, 34, onde ele diz a mesma coisa. É a figura usada por Jesus para significar a vida de arrependimento, de santificação, que é vivida dia a dia, momento após momento. Assim, a crucificação da carne, como processo de substituição, se dá nas lutas do dia a dia de cada cristão consigo mesmo. Paulo demonstra que essa rejeição da carne, ela é, em primeiro lugar, uma tarefa nossa. Os que são de Cristo Jesus, estes crucificaram a carne. Pastor, mas nós não somos presbiterianos, nós não cremos que tudo é obra de Deus? Sim, na justificação. Na justificação, no perdão dos pecados, nós não fazemos nada, porque Deus nos justificou, Deus nos regenerou, Deus nos fez nascer de novo quando nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Então nós não fazemos nada. Mas na santificação, nós cooperamos com o Espírito Santo, obedecendo, ouvindo a sua voz, seguindo e obedecendo os seus mandamentos. Então, a palavra de Deus deixa bem claro que crucificar a carne é uma tarefa sua, é uma tarefa minha. E ela deve ter sido feita no dia em que você entregou a sua vida para Jesus. Naquele dia, você pegou os pregos, o martelo e colocou a sua carne numa cruz. O texto é claro em dizer que a tarefa não é feita a nós, ela é feita por nós. Nós é que a fazemos. A linguagem de Paulo aqui não tem a mesma aplicação de Romanos 6,6 ou Gálatas 2,20, onde diz que fomos crucificados com Cristo. Não, ele não está falando aqui que nós fomos crucificados ao lado de Jesus, ele está dizendo que nós, ativamente, decisivamente, colocamos a carne na cruz. Paulo não está dizendo que devemos morrer, Paulo está dizendo que nós devemos matar. Nós devemos crucificar a carne. Quem era crucificado para morrer. Não tinha volta. Observe também que Paulo deixa entender que a tarefa de crucificar a carne é uma tarefa impiedosa, porque era o pior tipo de morte que era dada a um criminoso na época do Império Romano. Só os piores inimigos do Império eram condenados com a crucificação. Então, quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado porque diziam que ele estava alegando que ele era o rei dos judeus e, portanto, concorrente de César. Por isso ele foi crucificado. Ele era um inimigo do Estado. E nós sabemos que a morte por meio de cruz, ela era dolorosa, ela era demorada e ela era humilhante para aquele que recebesse essa
condenação. Impiedosa não no sentido religioso do termo, mas impiedosa no sentido militar, de que você vai para a guerra é para matar mesmo, e para voltar vitorioso de lá, dos campos de batalha. A crucificação não era uma forma agradável de morrer. Quem morria crucificado, morria com tudo o contrário. Muita dor, muito tempo, muita humilhação. O crucificado, ele tinha que carregar a sua cruz até o lugar onde ele seria levantado para que todos pudessem ver, e ele fazia isso nu. Não tinha nem sequer uma fraldinha como os crucifixos que a gente vê por aí esparramado pelo Brasil afora. Era nu, era para passar vergonha diante de todos os olhos. E a crucificação, ela poderia levar dias e até semanas. A história do mundo diz que em Roma, na Via Ápia, um crucificado demorou 35 dias para morrer. Mas ele morreu, a morte é certa. Quem colocava o patíbulo nas costas, a trave horizontal da cruz, e saía para fora, sabia que o seu caminho era só de ida, não tinha passagem de volta. Era para morrer, era o fim. E por isso o costume de quebrar as pernas dos crucificados era uma forma de apressar o processo para ver se os soldados ficavam livres mais depressa. John Stott diz: a carne não é algo respeitável, que deva ser tratado com cortesia e deferência, mas é uma coisa tão maligna que nada mais merece a não ser a crucificação. A carne é nossa inimiga, o seu fim é a pena de morte declarada e aplicada. No filme As Duas Torres do Senhor dos Anéis, na batalha diante do abismo de Helm, os cinéfilos aí vão se lembrar, Aragorn anda no meio lá das pessoas em cima da muralha e diz: olha, não tenha piedade deles, porque eles não terão piedade de vocês. A carne não tem piedade de nós. Quando a gente abre a guarda, ela nos destrói. Ela nos leva para um caminho de morte, pois quem comete o pecado gera a morte. E assim, a carne faz da mesma forma conosco. E a Bíblia diz, é a Bíblia que diz, nós devemos fazer a mesma coisa com ela. E lembra que a carne é você, é a sua personalidade, é o seu caráter, é quem você é sem Jesus. A carne nunca se apiedará das suas tentativas de consagração a Deus. Quando você disser assim, eu tenho que levantar 6 horas, aliás, eu tenho que levantar 5 horas para estar no culto da ressurreição, dia 9 de abril, a carne vai dizer, que nada, bobagem, fica aí, some, o pastor nem vai ficar sabendo. É esse tipo de discurso que ela faz, e quando você insiste, ela começa a te bater. Mas como você é besta, fica ouvindo as lorotas daquele pastor idiota que não tem o que fazer, a não ser correr atrás do seu dinheiro. É isso que a carne faz para a gente. Para que você vai levantar cedo? Para que você vai orar mais? Para que você vai ler essa Bíblia inteira com essas letras miúdas? Procura uma coisa mais agradável para ler. Leia Harry Potter, que tem o mesmo número de página. E a gente ouve. E no final, você sabe tudo sobre Harry Potter e nada sobre o céu. Pois a carne, ela odeia Jesus. E tudo aquilo que ama Jesus, ela odeia também. Então, nós também, na nossa carne, odiamos obedecer Jesus. Porque cansa, porque pesa, porque é responsabilidade. E a gente não gosta dessas coisas. Nós queremos ser livres dessas coisas. Mas tem mais. A crucificação, além de ser tudo isso que eu já falei, era uma tarefa dolorosa. Quem morria crucificado, morria debaixo de intensa dor, pois a crucificação podia se estender por vários dias, e dessa forma fica mais fácil entender Hebreus capítulo 12, versículo 4, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, você ainda não sangrou por causa da sua luta contra o pecado. E era uma tarefa decisiva. Quem estava na cruz, não saía mais.
Então, a morte não era súbita, ela era gradual. Dava tempo de gritar, dava tempo de reclamar, dava tempo de pedir piedade, dava tempo de tentar lisonjear alguém para tirar você de lá. Quem já assistiu A Última Tentação de Cristo, aquele filme esquisitíssimo? Jesus está crucificado e aparece um anjinho do cabelo loiro e dos olhos verdes, que na verdade era o demônio. E ele chega lá, para que você está aí nessa cruz sofrendo desse tanto? Já deu. Se você quiser, eu te ajudo a descer. E ele diz, mas já deu mesmo? Jesus acredita, segundo o filme. E aí o anjinho põe uma escada, vai lá, puxa um prego, puxa o outro. Jesus desce e ele então diz, pode ir. E o filme deixa claro que ao fazer assim o diabo venceu. Porque a salvação não se cumpriu. Só que Jesus não fez isso. Mas às vezes a gente quer fazer isso com a nossa carne. A gente quer ir lá e tirar o prego, porque ela resmunga, ela grita, ela diz, está doendo, e aquilo tudo. E você se apieda, e aí você entrega, você se deixa seduzir, e peca de novo, e peca outra vez, e peca novamente. Não, aqueles que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, não tem volta. Agora, em direção a Deus. Note o tempo do verbo crucificaram. É um aoristo indicativo ativo. Quem já sabe alguma coisa de grego sabe que o aoristo quer dizer uma ação feita, realizada e terminada no passado. Não vai ser repetida, não vai ser realizada de novo. Você não vai voltar lá e abrir o cadeado e começar tudo outra vez. Não, ficou pronto, está terminado, acabou. É assim a nossa vida cristã, quando a vida é no Espírito, as ações, as promessas, os feitos de Deus são decisivos. Mas é o diabo que fica tentando nos convencer de que falta algo mais para se fazer. Então é a cruz de Jesus e mais uma novena de 77 passagens debaixo da porta da prosperidade. É Jesus e você se alistar no exército dos 318. É Jesus e você comprar 1 litro de água, que é ali da esquina, mas eles dizem que é do Mar Morto. É Jesus e mais um vidrinho de óleo, que eles dizem que veio lá de não sei da onde, do lugar santo, mas que é óleo soia comprado ali no supermercado e ainda é transgênero. Porque no óleo soia tem lá o Tzinho do transgênero. Isso não é inventação não, gente. São pessoas lá de dentro que vinham e falavam para mim, eu vi isso lá. Jesus não serve. Jesus não é suficiente. A cruz não pagou realmente os meus pecados. Eu tenho que fazer mais alguma coisa. Só que Deus não aceita mais alguma coisa. Deus só aceita o que Jesus fez. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Mahatma Gandhi não entrará no céu se não entregar a vida para Jesus. E ele não quis entregar. Ele dizia que tinha o mesmo prazer na Bíblia que ele tinha nos livros dos Vedas. E que, portanto, ele não precisava se arrepender de seus pecados. Nossa, mas ele é Mahatma. É Mahatma. Mas não entregou a vida para Jesus. Então, quando nós vamos a Jesus Cristo, nós nos arrependemos, nós crucificamos tudo, sabemos que está errado. O arrependimento da conversão é tão decisivo quanto a crucificação. John Stott argumenta. Se nós temos pecados insistentes e persistentes que nos perseguem, ou é porque não nos arrependemos de verdade, ou é porque, tendo nos arrependido, não temos permanecido e perseverado no arrependimento. Tentamos retirar a nossa carne da cruz com uma certa frequência irritante na presença de Deus. Paulo diz que nós crucificamos a carne, mas ela não foi crucificada sozinha. Ela foi crucificada com as suas paixões e as suas concupiscências, os seus desejos profundos. Ela e suas companheiras, assim como Jesus foi crucificado ao lado de 2, a nossa carne também é crucificada ao lado de 2, todas pecaminosas.
A carne não está crucificada sozinha, mas ela é acompanhada dos seus produtos, as obras da carne. Donald Guthrie afirma que o antagonismo entre a carne e o fruto do Espírito só pode ser resolvido por uma atitude tão drástica como uma crucificação. Segundo, Paulo diz então que nós devemos andar no Espírito. Andar num processo dinâmico. No versículo 18, Paulo diz que devemos ser guiados pelo Espírito, e ele usou ali um verbo na voz passiva, ele diz ser guiado pelo Espírito. Mas aqui, ele usa um verbo na voz ativa, você deve andar no Espírito, você deve tomar a decisão de seguir, de prosseguir, de caminhar. Tanto no verso 16, como aqui no verso 25, os verbos estão na voz ativa, o que quer dizer que é uma atitude sua, é uma atitude minha, é uma atitude de cada um de nós. Logo, é um erro achar que todo o nosso dever cristão está na passividade da submissão ao controle do Espírito Santo. Nós somos presbiterianos, cremos na soberania de Deus, mas também cremos que Deus nos responsabiliza pelas atitudes que nós tomamos. Dessa forma, o Espírito Santo, ele traça um caminho segundo o qual nós devemos seguir. O Espírito Santo nos guia pelo caminho, o caminho que é Ele mesmo, mas nós devemos tomar a atitude de seguir com Ele, de não ficar para trás. Calvino diz que a vida cristã é uma estrada, e nessa estrada todos nós caminhamos. Alguns caminham mais na frente, querem até ser mais apressados que os outros. Outros caminham normalmente, e alguns cansados, adoecidos, vão ficando para trás. E ele diz, olha, quem está lá na frente não pode se esquecer daqueles que estão lá atrás. Porque todos nós estamos no mesmo caminho. Na igreja, tem gente que vai bem na sua fé. Tem gente que vai normal na sua fé. Mas tem gente que está atravessando momentos difíceis, tribulações, adversidades, enfermidades, confusões. E precisa dos outros olharem para trás e no mesmo caminho ajudá-los a percorrê-lo para a glória de Deus, porque nós estamos no caminho do Espírito. O Paulo diz, andai no Espírito, dentro do círculo de influência do Espírito. A expressão no, ela quer dizer dentro de. Nós estamos no templo, nós estamos dentro do templo, protegidos pelo seu telhado, da chuva ou de qualquer outra coisa que vem lá de fora, dos ventos. Assim também é estar no Espírito, dentro do seu círculo de influência, dentro da obediência, dentro da sua condução. A espiritualidade cristã é um processo dinâmico de aprendizado com o Espírito Santo. A espiritualidade fala mais das descobertas de um relacionamento vivido dia a dia, do que simplesmente de regras frias e legalistas, faça isso, não faça aquilo. Ande com o Espírito. Isso não quer dizer que o Espírito menospreza a palavra, pois foi Ele quem inspirou, mas quer dizer que toda a forma de obedecer à palavra de Deus é dentro de um relacionamento para uma vida que funciona, e não para uma vida contemplativa, de simplesmente saber e nada fazer. Você sabe, e porque você sabe, você faz. E você faz por obediência àquele que te mandou fazer, que é o Espírito. O Espírito anda, nós andamos também. Ele anda para frente e Ele nos diz qual caminho, Ele nos pastoreia. Quando a igreja estava lá em Antioquia, orando, jejuando, fazendo sermões, o Espírito Santo diz, separem para mim 2 de vocês que eu já escolhi quais são. Foi Ele que disse, e a igreja obedeceu. Contudo, não é um andar desordenado, mas de acordo com a regra do Espírito. Paulo vai dizer lá no capítulo 6, verso 14, verso 16, aqueles que andarem de acordo com essa regra, paz e misericórdia da parte de Deus sobre as suas vidas. A regra do Espírito. Então, para andarmos no Espírito, é preciso, em primeiro lugar, reverência. Reverência não é aquele silêncio de cemitério que, às vezes, nós, presbiterianos, queremos que tenha no templo. Reverência é uma mistura de respeito e amor, medo e obediência para com Deus. O Espírito não é uma doutrina, ele é o Deus que vive em nós.
Temor. Temor, nós não podemos brincar com as coisas de Deus. O Espírito é santo, então ele quer santidade. Admiração, a sua santidade emite uma beleza que nos atrai para a adoração. Aprendemos dele para sermos tocados e transformados por ele. Nós adoramos a Deus na beleza da sua santidade, diz o Salmo 29, verso 2. A santidade de Deus é bela e por isso nos atrai. Mas também submissão, ele é o Senhor, ele governa e nós o seguimos. Paulo então diz que o nosso comportamento é conduzido pela natureza da nova vida em Cristo que nós recebemos. Andar e viver no Espírito reflete a qualidade, o estilo de vida do cristão, pois estabelece um equilíbrio entre o falar e o fazer, entre o querer e o viver, entre a palavra e o Espírito. E em terceiro e último lugar, Paulo então diz que nós devemos abandonar a vanglória. Versículo 26. Observe comigo na leitura. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O fruto do Espírito deve substituir as obras da carne. Vanglória, provocação, inveja são obras da carne, por isso nós devemos dizer não para eles. Essa tríade é nossa companheira, mais do que muitas vezes nós estamos dispostos a admitir. Por outro lado, também esse verso nos mostra que a nossa conduta para com os outros é determinado pela forma como nós vemos a nós mesmos diante do Espírito. Pois quando nos convencemos presunçosamente que somos melhores que os outros, nós provocamos. E quando nós achamos que somos inferiores aos outros, nós invejamos. A provocação vem de cima para baixo, a inveja vem de baixo para cima. Quantas vezes nós tratamos mal os outros porque achamos que somos melhores do que eles? Quantas vezes nós tratamos mal os outros porque achamos que somos inferiores a eles? O fruto do Espírito, sendo produzido em nossos corações, será capaz de transformar a maneira como nós nos vemos e como que vemos os outros e os tratamos. Andar no Espírito não é permanecer na carne, mas produzir o fruto do Espírito nas nossas relações. Então Paulo diz, não deixe a vanglória te possuir, ela pode ser dona do seu coração. Vanglória é o oposto da glória correta. A Bíblia diz que Deus é glorioso e Ele não reparte a sua glória com ninguém. Quando alguém quer ter glória, ele quer tomar um pedacinho da glória de Deus para ele, então isso é uma vanglória. A palavra vanglória simplesmente quer dizer o oposto de ter glória. Doxa é glória. Kenodoxa é glória vazia. Glória sem conteúdo, fumaça. O vento leva e não permanece. Assim é quando nós queremos glória, quando a glória é de Deus. Assim é quando nós queremos aparecer, quando nós estamos servindo a Deus. A vanglória sempre se manifestará na provocação do próximo como sinal de superioridade e na inveja do próximo como sinal de inferioridade. Podemos perceber isso na tradução do uso do gerúndio, quando ele diz, não se deixe possuir por vanglória, provocando, invejando, ando. E a terminação no gerúndio, na tradução do texto grego, ela sempre traz a resposta da pergunta como. Como que eu abraço a vanglória? Invejando e menosprezando. E às vezes nós temos que lidar com isso aqui mesmo na nossa igreja. Quando aparece uma pessoa esquisita entrando lá pelo templo e a gente... aquela cara que todo mundo vê. Sem disfarce. Isso é menosprezo, irmãos. Isso não cabe aqui. Porque nós somos de Cristo.
Quando a gente inveja com aquela cara de limão azedo, a gente não pode ter, então a gente faz cara ruim para aquele que tem. A gente tem que tomar cuidado com isso. Um camarada, uma vez, queria ter uma caminhonete cabine dupla. Um presbiteriano. E o presbítero da igreja tinha. Um presbiteriano. Aí esse presbítero começou a acreditar lá na teologia da prosperidade, achou que a presbiteriana estava pouco para ele, ele foi para uma igreja neopentecostal. Chegou lá, no dia da campanha do desejo que Deus te dará. Então você tem que desejar, e aquilo que você desejar, você tem que pedir para Deus. E aí aproveita e compra aqui um pouco de sal grosso. Você vai levar o pacotinho de sal grosso que você comprou lá na igreja e vai colocar em cima daquilo que você quer. Aí o ex-presbítero da igreja presbiteriana, essa história é verídica, acordou de manhã e estava cheio de sal em cima do capô da caminhonete dele. Ele falou, quer saber? Eu vou voltar para a igreja presbiteriana, o negócio aqui vai estragar a pintura do meu carro. De tanta cobiça. Inveja. A teologia da prosperidade não sabe ensinar outra coisa a não ser cobiça e inveja. E a Bíblia diz, não deixe essas coisas possuir o seu coração. Não se mova, não se anda, e não se ande, e não se iluda por causa dessas coisas. Nada de errado em você juntar o seu dinheirinho e comprar a sua caminhonete cabine dupla. Mas cuidado. Cuidado, se não é por causa de inveja, se não é por causa de ciúmes, se não é por causa de menosprezo, se não é porque você quer ter mais glória do que realmente você deva ter. Deus não reparte a glória dele com ninguém. A palavra procaléu aqui no texto significa literalmente chamar para fora, provocar, é chamar para fora. Você lembra onde que a gente ouviu esse negócio? Eu te pego lá fora? Na escola é muito comum isso. Tinha um camaradinho que vivia falando, te pego lá fora, e um dia ele pegou mesmo, apanhei até. Mas o meu irmão me conta uma história. Ele tinha um colega chamado Pedrinho. O Pedrinho era daqueles de gangue, líder da gangue. O líder da gangue só anda com capanga. Então provoca todo mundo porque ninguém vai ter coragem de enfrentar. E ele provocava meu irmão, e xingava meu irmão, e dizia que ia pegar meu irmão, e aquela coisa toda. E um dia meu irmão viu que ele estava sozinho, escondeu atrás de um muro. Quando ele passou, puxou ele e jogou ele no muro. E ele esbravejou, tem medo de você não, cara, tem medo de você não, cara. E meu irmão disse que calmamente falou para ele assim, não é só quem tem medo que apanha. Quem não tem medo também apanha. Nunca mais o Pedrinho provocou meu irmão. Se tornaram os melhores amigos depois disso. O Pedrinho chegou à conclusão de que não valia a pena andar com gangue. Melhor andar com um amigo de verdade. Então, cuidado com essas provocações que às vezes você faz ou que você recebe de alguém. Não entre nessa. Saia desse caminho. Não tenha inveja dos outros. Deixe que o fruto do Espírito te permita experimentar outras realidades. O fruto do Espírito, como eu tenho dito aqui, ele é dado para desfrutarmos de relacionamentos saudáveis e cooperativos, onde podemos nos ajudar e não competir. Competimos quando puxamos o tapete do outro no serviço, por exemplo, querendo ocupar a posição dele. Isso é inveja. O Espírito substitui a inveja pelo respeito humilde da cooperação. Eu quero concluir essa mensagem então. Primeiro, Paulo está fazendo aqui um chamado à ação. Se você vive, então ande, sai do lugar, mova-se, tome atitudes, faça compromissos e se envolva com as coisas do Espírito Santo na sua vida, na sua igreja, no seu caminho. Nós não podemos descansar na nossa luta contra a carne até que ela esteja de fato morta na cruz e não apenas crucificada ali. Temos que vigiar, não podemos ficar por ali em volta da cruz, dando água para a nossa carne, até mesmo tentando retirar os pregos para libertá-la outra vez. A gente perde muito tempo com isso. Arrependimento é um compromisso permanente até o dia final da vitória. Segundo, Paulo está nos chamando ao equilíbrio.
Andar e viver são qualificativos complementares numa relação de equilíbrio. O equilíbrio da espiritualidade cristã está no dinamismo da nossa relação viva com o Espírito. Não vivemos de mantras. Não nos conduzimos por espíritos mortos de pessoas mortas. Não somos conduzidos por um guia do além ou do aquém, mas pelo Deus vivo das Escrituras, através do seu Espírito vivo que mora em nós, dentro de nós, frutificando, agindo, atuando, trabalhando, quebrando o que precisa ser quebrado, reconstruindo o que precisa ser reconstruído nas nossas vidas. Espiritualidade cristã não é isolamento, mas é relacionamento. Relacionamento primeiro com Deus e, em consequência disso, com os outros. E isso traz muita paz, traz muita alegria, traz muito conforto, traz muita esperança para o nosso coração. E por último, Paulo também está nos chamando à moderação. Porque o Espírito está em nós, nós não devemos pensar de nós mesmos mais do que convém para provocar os outros, nem menos do que convém para ter inveja dos outros. Nós precisamos nos enxergar como pessoas completas, abençoadas, habitadas, conduzidas, pastoreadas por ninguém mais, ninguém menos do que Deus, o Espírito Santo que habita em nós. Não nos abandona, não nos deixa para trás, não nos expulsa, não nos manda embora de mãos vazias, pelo contrário, compartilha, conduz. A palavra de Deus diz em Isaías 64 que quando Deus condenou Israel para o deserto, o Espírito foi com eles. Deus não deixou Israel um dia sequer sozinho naquele deserto. Todo dia tinha coluna de nuvem, todo dia tinha coluna de fogo, tinha maná toda manhã. E a Bíblia diz que com a angústia deles, o seu espírito também foi angustiado. E é interessante, lá em Números 14, quando Deus condena Israel a andar 40 anos no deserto, você abre Números 15, a primeira palavra é assim: quando vocês entrarem na terra. Uai, mas ainda ontem o senhor tinha dito para a gente que a gente vai vagar 40 anos no deserto. Que história é essa? De passar melzinho na nossa boca logo no primeiro dia do castigo? Deus é assim. Ele põe a gente de castigo, mas ele diz: eu vou ficar aqui com você. Ele anda com a gente, ele sofre com a gente, ele se constrange com a gente, porque ele nos ama. Ele não nos abandona, ele não nos abandona um segundo sequer. Nós é que muitas vezes temos medo, desconfiamos e damos passos para trás, mas ele fica ali, firme, presente, atuante. Quando Paulo falou de Jesus para os religiosos lá do Sinédrio, Atos 22, eles pediram a cabeça de Paulo, morte para Paulo. Paulo foi levado para a prisão de Cesareia, ficou lá a noite toda amarrado, sozinho. Na noite seguinte, Atos 23, verso 11, Jesus veio. Jesus veio e disse para ele: coragem, tudo que você disse para eles, você vai dizer para Nero, lá em Roma, e eu vou com você. É isso que dá paz. É isso que dá segurança. Não tem uma única estrada, não tem nenhuma única porta, não tem nenhum único lugar que a gente entre que Deus não entra com a gente. Mas nós é que temos medo, nós é que ficamos confusos, nós é que damos ouvidos a terceiros e a outros, dizendo que não vai dar certo, de que Deus não vai abençoar, de que o seu caminho foi abandonado. Não, tenha moderação. Ouça a Deus e ande, porque pela graça que me foi dada, diz o apóstolo Paulo, diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E a razão que Paulo nos dá para isso é que perto está o Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias de muita confusão. E é justo a gente ficar injuriado, indignado com o que anda acontecendo no nosso país. Eu não tiro a razão de ninguém que fica indignado com as coisas que vê e ouve a todo momento, de coisas que foi dito que ia acontecer e está acontecendo.
Mas daí, ir lá para o Instagram, ir lá para o grupo de WhatsApp da Igreja Presbiteriana de Vila Nova e ficar publicando vídeo com mensagens desonrosas, com palavras de baixo calão, com ironias, com sarcasmo, é perder a moderação, meus irmãos. Você pode discordar, você deve discordar, mas faça do jeito certo. Faça como cristão, não faça como ímpio. Não faça do jeito que o mundo faz. Faça do jeito que agrade a Deus. A vossa moderação, ela tem que ser conhecida. Ela tem que ser vista. Ela tem que ser presenciada. E é somente quem é cheio do Espírito Santo que pode fazer isso. Então, quando a gente começa a xingar, a chutar, a quebrar, será que a gente está cheio do Espírito Santo? Será que é isso que está controlando a nossa vida? Ou outras coisas? Quem busca a própria honra não encontra a honra, mas o máximo que encontra é bajulação. Quem anda no Espírito encontra vida, paz com Deus, consigo mesmo e com os outros. Paz que perdura, paz que contamina quem está ao redor. Paz que faz bem, não mal, para ninguém. Vamos orar?